Olá, bom dia. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. Começa a valer nesta quarta o decreto da Prefeitura do Rio que obriga a apresentação do comprovante de vacinação contra a Covid para entrar em locais de uso coletivo na cidade. O chamado passaporte de vacinação será exigido de cariocas e turistas. A vacinação pode ser comprovada de 3 formas: carteira de vacinação digital, carteira física ou papel timbrado da Secretaria Municipal de Saúde. Apenas com a comprovação será possível acessar lugares como cinemas, teatros e academias. E ainda falando de coronavírus, na França, a vacinação anti-Covid será obrigatória para os profissionais da saúde. A medida afeta 2.700.000 pessoas. Uma minoria se opõe à medida e protestos já foram registrados. Os trabalhadores de hospitais, lares de idosos e os auxiliares de vida, entre outros, poderão ser suspensos de emprego e salário se não tiverem recebido ao menos a primeira dose. Esse grupo soma cerca de 2.700.000 pessoas no país. O presidente francês Emmanuel Macron estabeleceu o prazo de 15 de setembro a 2 meses. Segundo as autoridades, 12% dos funcionários de hospitais e lares de idosos ainda não haviam se vacinado há uma semana. Mais de 115.000 pessoas morreram na França por causa da Covid-19, segundo as autoridades sanitárias. Quase 70% da população já completou seu esquema de imunização. Um número crescente de países como Grécia, Itália, Hungria, Austrália, Canadá e Gâmbia, entre outros, impõem a vacinação contra a Covid-19 em determinados setores, como saúde, turismo e administração. Trechos divulgados de um livro mostram como o principal comandante militar dos Estados Unidos estava preocupado com a saúde mental de Donald Trump em janeiro. O chefe do Estado-Maior Conjunto dos Estados Unidos, general Mark Milley, tomou medidas secretas para evitar que o ex-presidente Donald Trump desencadeasse uma guerra com a China. A revelação foi feita após a divulgação de trechos do livro Peril, escrito por 2 jornalistas do Washington Post. O principal comandante militar americano estava tão alarmado em janeiro com a saúde mental do ex-presidente que entrou em contato com um general chinês para tranquilizar Pequim. Segundo o livro, Milley organizou o Pentágono e a comunidade de inteligência para resistirem a qualquer eventual movimento de Trump com o objetivo de aumentar a tensão com a China, após a derrota nas eleições presidenciais. Em 2 ocasiões, o general ligou para o colega chinês Li Zucheng em 30 de outubro, dias antes da eleição, e em 8 de janeiro, 2 dias depois que apoiadores de Trump invadiram o Capitólio. Nas ligações, ele procurou assegurar à China que a retórica do ex-presidente não levaria a ações militares. Para acalmar os chineses, Milley chegou a fazer com que o Comando Indo-Pacífico adiasse exercícios militares que Pequim poderia considerar uma ameaça. O chefe do Estado-Maior Conjunto ainda disse aos principais membros de sua equipe que deveriam informá-lo antes de qualquer movimento se Trump buscasse exercer seu poder para ordenar um ataque nuclear. O Pentágono não quis comentar o assunto. O primeiro-ministro do Haiti demitiu o procurador-geral do país. Esse é mais um capítulo da crise que deu início após o assassinato do presidente haitiano. A investigação sobre o assassinato do presidente haitiano Jovenel Moïse levou à demissão do procurador-geral Bedford Claude. O episódio expõe os conflitos nos níveis mais altos do que resta do governo do Haiti, mais de 2 meses depois que Moïse foi morto em casa por pistoleiros. A decisão pela demissão foi tomada pelo primeiro-ministro Ariel Henry, horas depois do procurador-geral tê-lo acusado de ligações com o crime. Bedford Claude também pediu que Henry fosse proibido de deixar o país, devido aos supostos telefonemas que ele teria tido com um dos principais suspeitos do assassinato nas horas seguintes ao homicídio. Até agora, 44 pessoas foram presas dentro do inquérito sobre o crime. O Haiti atualmente não tem presidente e nem parlamento funcional. A capital coreana, Seul, avançou em sua capacidade militar e lançou com sucesso um míssil balístico a partir de um submarino. A Coreia do Sul lançou com sucesso um míssil balístico a partir de um submarino. A ação lança o país a 7º no mundo a possuir essa tecnologia avançada e gera especulações sobre uma corrida armamentista na região. O governo informou que o míssil sul-coreano foi lançado do novo submarino An-Chang-ho e percorreu quase 800 quilômetros, além de alcançar uma altitude máxima de 60 quilômetros.
Supervisionado pelo presidente sul-coreano Moon Jae-in, o teste aconteceu poucas horas depois de a vizinha Coreia do Norte, que possui armamento nuclear, lançar 2 mísseis balísticos no mar. Seul avançou em sua capacidade militar para contra-atacar a ameaça representada pela vizinha do Norte, que está sob sanções internacionais por seus programas de armas nucleares e mísseis balísticos. O novo lançamento coincide com a chegada a Seul do ministro chinês das Relações Exteriores, Wang Yi, aliado diplomático-chave e principal apoio comercial e humanitário da Coreia do Norte. O ministro Wang Yi desejou que todos os países ajudem a obter a paz e estabilidade na Península da Coreia. E antes de encerrar, uma última notícia. O IBGE informou que o setor de serviços registrou alta pelo 4º mês seguido. A alta de julho foi de 1,1%, o que garantiu o maior nível dos últimos 5 anos. Vamos ver na reportagem de Kleber Werneck. E essa é a 4ª alta seguida no volume de serviços prestados no Brasil, de acordo com dados do IBGE. Essa elevação foi puxada principalmente pelos serviços prestados às famílias, reflexo direto do aumento na vacinação. É importante lembrar que o setor é o que tem o maior peso na economia brasileira e também o que mais sofreu com as medidas de isolamento social. O patamar atual, inclusive, é superior ao do período antes da pandemia. Na comparação com julho do ano passado, a elevação foi de 1,1%. São 4 altas seguidas e o acumulado no período é de 5,8%. Esse também é o patamar mais elevado desde março de 2016, mas ainda está 7,7% abaixo do recorde histórico, registrado em novembro de 2014. A gente pode ser comemorado esse resultado de que realmente o setor de serviços tem se recuperado, mas é muito importante lembrar que essa recuperação não é uniforme. Tem muitos segmentos que ainda tem um espaço muito grande para recuperação. E aí entra o ponto de alerta, porque os setores que estão sofrendo mais dentro de serviços são também os que empregam mais. Então é fundamental que essas atividades voltem também a ter um caminho positivo, uma tendência favorável nos próximos meses, para que o mercado de trabalho também volte a registrar números melhores. A grande questão é que a gente tem alguns fatores de risco para esse cenário mais favorável na segunda metade do ano. O primeiro deles é a pandemia, porque de fato ela tem ficado cada vez mais controlada, mas a gente sabe que existem possibilidades de novas variantes e tudo mais. Então, se houver novas medidas restritivas, isso é um obstáculo muito grande para o setor, ele volta a ter problemas. Outro ponto importante que a gente tem visto é a inflação e o mercado de trabalho. Esses são problemas muito grandes que afetam diretamente o bolso do consumidor. E essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Eu volto às 11 da manhã com música para os seus ouvidos. Daqui a pouquinho, você não pode perder e eu espero você. Até mais.